em produção. Sim, agora estão gravando. Quando a gente pensa em produção de conhecimento, né, intelectualidade, é inevitável a gente voltar lá atrás para pensar no que já foi e ainda é, né, por muitas áreas, considerado conhecimento, né, nesse país. O que é ser um intelectual no Brasil, né? Enfim, eu acho que esse curso para pensar as intelectuais negras brasileiras ele, sem dúvida nenhuma, traz um campo vasto, né, de uma conversa que é muito importante. A gente ainda encontra muitos lugares falando de intelectuais sem as ler, né? Assim, quantas intelectuais negras a gente lê, né, efetivamente. Então, acho que, enfim, assim, muito, muito feliz mesmo de estar aqui, de estar participando desse momento e vou tentar acompanhar, na medida do possível, todas as aulas do curso, porque elas, não tenho dúvida, vão ser muito fundamentais para essa conversa. Mas deixa eu agradecer mais primeiro. Então, a Leila pelo super convite, a toda ocupação, né? A Gisele é muito mais do que presente, né? É um presente mesmo, da hora. E também, né, a Rafaela, que está sempre aí junto, né? Essa missão da comunicação, de transmitir um tanto do que a gente faz, né? Desde a ocupação. O Sérgio, que me mandou o link, né? Uma fofura, o que é isto, Brasil? Pela delicadeza também nesse envio e a felicidade mesmo desse momento, desse curso ser inaugurado nesse maio, né? A gente fala muito dessa falsa abolição, uma abolição que abandona, né, os corpos negros à própria sorte, depois de ter expropriado todos os conhecimentos desses corpos, né? E expropriar esse conhecimento para produzir não lugares, né? Lugares que não poderiam ser ocupados mais por esses mesmos corpos que trouxeram esse conhecimento para produzir uma nação. E por mais que a gente, eu gosto muito de lembrar sempre que esse projeto de extermínio da população negra no Brasil ainda em curso, era um projeto mesmo, né? Isso não é força de metáfora, não, né? Um projeto de fato, onde tinha um período de tempo pensado para que depois daquele intervalo o Brasil tivesse um total de zero negros. Então, ser 57% da população não é qualquer coisa, né? Não é sem, enfim, os desafios cotidianos, mas isso é efeito de muitas e muitos das nossas e, né, efeito nosso cotidianamente. Então, não dá para deixar de pensar nessas ancestrais, né, nessas intelectuais aí que muitas delas vão ser lidas, lembradas e debatidas aqui ao longo do curso. Então, Lélia, Neuza Santos Souza, né, Virginia Picudo, e nossas contemporâneas. E aí, que bom que a bússola por aqui vai ser Marielle Franco, né? Isso não é qualquer coisa também na história do nosso país, né? Essa mulher que precisa ser lembrada porque é semente mesmo e a gente, enfim, a gente avança em muito em função de tudo que Marielle foi e se tornou por causa, enfim, de um extermínio, né? De um assassinato. Maria Lúcia da Silva, que está sempre com a gente, né? Cida Bento, que Leila já traz logo de começo, Zildinha Batista, Gisele Presente da Hora, Leila Maravilhosa Lemes. Nós temos aqui também, acho que está aqui hoje, né? Sônia, que eu já vi por aqui, Sônia Rodrigues, também da Ocupação, Vilma Dias, Paulina Rosa, Renata Mendonça, Jaciane Rangel, Tainá Selen e tantas outras que constroem esse nome de intelectuais aí cotidianamente, sabe?
E também, assim como Leila, né, fez essa colocação, e eu acho ela muito fundamental, assim, nossas aliadas, né? Porque não se trata de construir uma luta forjada por pessoas negras, né, somente, mas se trata de fazer uma luta forjada por pessoas que acreditam que a gente precisa inventar um outro jeito, né, um outro lugar, que a gente precisa reler um monte de coisa. E aí eu trago aqui o nome, né, de alguns dos nossos professores aí que ajudam a ocupação a estar vinculados à academia e agradeço também Leila Mariana, uma aliada incansável aí nessa luta, né, e também Andréa Guerra, né, de Minas, Marcelo Fonseca, né, da Bahia, e acho que essa é uma discussão importante que o Ocupação traz nos seus orientadores, né? Desde de partida, assim, o que é o interracial para nós, né? O que faz dessa luta, e é uma luta intelectual, né? É isso, a gente luta também por ocupar esses lugares, né? Na universidade, a gente escreve livro, a gente escreve artigo, a gente faz vídeo, né? A gente constrói materiais para serem também para ajudarem as pessoas que estão aí na academia, né? Quebrando paradigmas, construindo novos, e isso é fundamental. Então, Cida Bento já disse, né? Ela não desiste de teorizar, nem nós. A gente também não desiste de teorizar. E para teorizar, eu acho que Conceição Evaristo traz no conceito de escrevivência, talvez o que a gente está em ato, né? Escrevivência como esse ato da intelectualidade a partir do corpo das mulheres negras. Então, como que a gente traz isso, né, nesse ato de construir, de inventar um corpo intelectual no Brasil. Então, eu acho que é importante demais o que a gente está fazendo aqui hoje. É muito importante para mim estar fazendo parte desse momento. E aí eu vou voltar a palavra para a Gisele, presente da hora, que eu já estou vendo aqui esta cara linda. E aí depois eu continuo, pode ser? Gente, mil desculpas. Eu caí e a gente quebrou o Zoom, né? Com um número recorde de inscrição, nem o aplicativo deu conta da gente, porque somos demais. Isso é lindo. Então, estou muito feliz, assim, por ver muitos rostos aqui que eu circulo por muitos espaços e tenho muitos bons encontros, assim, e saber que hoje, assim, a gente conseguiu reunir tanta gente, assim, a fim de ouvir a transmissão da ocupação, né, de estar aqui e de contribuir desse jeito, né, dessa maneira, né, Cris, que você bem falou. A gente quer produzir, mas não quer ir sozinho, né? Então, quando a gente promove um curso desse, que dá um trabalhão, assim, desde convidar as pessoas, a construção do tema, de tudo que a gente vai transmitir ao longo dessas semanas que a gente vai se encontrar aqui, e resolve fazer isso, né, de maneira gratuita e dar acesso às pessoas, isso também é um ato, né, de resistência, porque é por isso que somos 57% da população também, porque até hoje a gente conseguiu criar estratégias, assim, de se promover e de se ajudar de alguma maneira, né, de que a força do coletivo é isso. É, eu tô tomando um pouco assim, depois de cair e voltar, eu não sei bem por onde eu fiquei, mas eu já devo ter sido apresentado, né? Eu sou Gisele da Hora, sou da ocupação psicanalítica, e tinha preparado assim um textinho. A Cris já foi apresentada, Cris, você se apresentou, porque eu tinha essa. Não, tô te esperando, tô te esperando. Então, Cris maravilhosa. Eu vou ler meu texto e aí depois te apresento de novo, por favor, viu, Cris? Serei breve, mas acho que eu tenho para transmitir que é importante. Na verdade, é uma escrita que diz um pouco, ou que dá pelo menos indícios do que é se construir um intelectual.
no Brasil. Então, eu falo de mim, falo do meu percurso e, bom, é isso. O dia ainda não despertou e já estou a caminho. Caminho de uma caminhada que começou faz tempo, desde as políticas públicas de ação afirmativa que me afirmaram na graduação em psicologia. Só no caminho é que eu vejo o sol despertar. Para trás eu deixo a casa em Campo Grande, me despeço dos meus filhos com um beijo de carinho, do meu companheiro recebo um abraço que mais parece um impulso. À frente tenho 2 dias de estudo, a casa de uma amiga acolhedora, querida, e o coletivo, a força e a potência do ocupação psicanalítica. O Instituto de Psiquiatria inaugura o início do meu percurso em uma universidade pública e federal. Estar aqui é uma mistura de sensações e de afetos. O porteiro na entrada me confunde e pergunta: é paciente? Meu corpo preto e feminino nem sempre encontra pares de semelhantes enquanto percorre esses espaços, do espaço da universidade. De fato, ele mais parece um corpo de paciente que circula pelo jardim. Como fazer para afirmar que sou corpo aluna? A voz quase não sai. E aos poucos, corpo aluna vai virando um corpo de pesquisadora. Sim, hoje eu sou um corpo de uma mulher pesquisadora. A pesquisa é de onde os caminhos se encontram e se interseccionam. É uma pesquisa sobre interseccionalidade. Mas de quê? De corpo de mulheres pretas. Esse é o meu interesse. Preto paciente, preto aluna, preto profissional de saúde mental. E como fazer pesquisa se não usando os métodos que possam sustentar uma hipótese nos intelectuais negros que antes de mim já estavam nesse caminho. Pesquisadores e pensadores pretos que o epistemicídio não cansa de apagar e nem de invisibilizar. O desejo é de escrever, inscrever no campo acadêmico a escrita viva, uma escrita vivência, uma escrevivência. E assim, não sem uma orientação afirmação, faço uma gestação de uma pesquisa-dissertação. Desafios interseccionais no campo da saúde mental, escrevivências de trabalhadoras negras. Esse é o meu tema de pesquisa. Produto, um produto de pesquisa, é verso, é poesia, conto vivo, vivências de mulheres pretas. Afeto transcrito para dizer que o trabalho diário, sustentado com muito desejo, pode estar na academia, com toda a emoção e intensidade que ele comporta. Me afirmar como pesquisadora é afirmar que meu corpo, mulher preta, é corpo de universidade federal. É afirmar que pesquisa qualitativa, que investiga e busca resolver problemas que impactam a vida das pessoas e de pessoas pretas é necessário, já que essa é a cor dos corpos pacientes da saúde mental e também dos corpos de muitos que prestam cuidados em saúde mental. Essa pesquisa afirma que não vamos mais nos conformar com as mazelas do racismo, que temos ferramentas nessa luta, escrever sobre nossas experiências, escrever as nossas narrativas, documentar as nossas produções, nos faz existir, nos faz resistir. Resistir às tentativas insidiosas de apagamento pelo pacto narcísico da branquitude e da democracia racial falsa. Força para continuar a pesquisa, encontro no beijo carinho dos meus filhos, no abraço impulso do meu companheiro, no acolhimento casa da minha amiga, na orientação afirmação da orientadora e no coletivo Ocupação Psicanalítica. Por fim, esse momento, eu compartilho com vocês a inauguração desse curso. Então, é isso. Apresentar formalmente Cris, nossa querida, assim, que é uma inspiração para todos nós aqui no Ocupa. A Cris Ribeiro é cria do aglomerado do Morro das Pedras, em BH, filha de Marli, neta de Dona Chica, esposa de Eliane Dias, é psicóloga, psicanalista, mestre em promoção de saúde e prevenção de violência pela UFMG, especialista em práticas socioeducativas da PUC Minas, especialista em inventividades socioculturais em periferias do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro,
ativista do Nazinga, coletivo de mulheres negras e da Articulação de Mulheres Negras de Minas Gerais, pesquisadora do coletivo interestadual Ocupação Psicanalítica, que estamos aqui hoje reunindo, né, o FMG, o UFES, o FRJ e o FRB. Escrevente do livro Tornar-se Negro, Dever Sujeito, um livro maravilhoso, já indica aí no chat. E cogestora do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos do Distrito Federal. Então, é com essa trajetória que a gente inaugura esse curso com muita alegria. Agora sim, Cris, formalmente. Obrigada, maravilhosa. Gente, mas ninguém falou que era para fazer poesia, né? Entendeu? É isso, produção. Obrigada, que presente, viu? Mesmo assim, porque é isso, as nossas histórias se encontram, né, em tantos lugares, e isso faz a gente estar junto de um outro jeito, né, nessa cumplicidade mesmo, essa estratégia que é uma estratégia de quilombo. E aí eu aproveito aqui para trazer Nego Bispo, que faz uma diferença entre esse saber orgânico, né, e o saber sintético, assim como intelectualidade orgânica e sintética, né, aquela que parte da vivência, aquela que parte fazendo uma subversão completa dessa neutralidade científica que sempre foi, mas ainda tem muito, né, na academia, e dessa sintética, né, que é esse saber que faz do outro um objeto de pesquisa. E aí, Gil, o que a gente escuta na sua apresentação é como que a diferença está exatamente aí, de que corpo intelectual é esse, sabe? De onde que é essa, qual que é a origem dessa intelectualidade? Não é uma origem na vivência, é uma origem, aquilo que a gente pesquisa é a gente mesmo, é a nossa história, são as nossas. E isso, lugar de fala, talvez, que Djamila nos, nos traz, né? E que muita gente confunde um pouco quando vai falar de lugar de fala, como se fosse um lugar de fala exclusivo de mulheres negras, vamos colocar assim, não. O que ela está dizendo é justamente, olha, se cada um falar do seu lugar, a gente chega em bons lugares, né? E quando a gente está aqui agradecendo os aliados e aliadas, né? E aí, Sônia, Fábio, do Espírito Santo, né? Um homem preto, né? Um professor universitário que também abre muitos caminhos. Eu não tinha dito dele antes, porque eu ia dizer dele na minha história, sabe? Assim, porque é alguém que também aposta nessa minha possibilidade de construir um lugar de intelectualidade, assim, né, a partir também desse percurso, né, a Cris cria do Morro das Pedras, né, vinda de uma família matriarcal, com uma avó muito foda, talvez a maior feminista que eu já conheci na vida, sem sequer saber o que significa esse conceito, né, mas uma mulher preta que, como tantas outras aí na nossa história, construiu a vida muito solitariamente, né? Com filhos, enfim, com todas as dificuldades e atravessada por uma série de racismos cotidianos, né? Essa mulher preta da pele retinta, que é a minha avó Chica, mas que cria, né, seus filhos e filhas, entre elas minha mãe, que também forjou um lugar de intelectualidade. Primeiro, acho que em mim mesma, né? Eu acho que essa também não deve ser uma história só de uma, de que os nossos pais aí, dessas, né? Eu também sou a primeira a entrar na universidade, né? E não é a primeira da minha família, é a primeira da família inteira, pai, mãe e todo mundo a conseguir entrar numa universidade. E minha mãe com o ensino fundamental, né? Sonhando esse lugar da academia para a filha dela.
E aí esse sonho também tinha endereço, né? Era para ser advogada, né, minha gente? Não deu. Assim, falhou fortemente. Mas quando eu chego para dizer, então, mãe é psicologia, né? O que é que ela me pergunta assim, mas filha, você vai viver de quê? Né? Como é que vai pagar os boletos? Como é que vai ter um dinheiro? Porque é disso que se trata também as nossas escolhas, né? Por onde, quais caminhos a gente constrói, o que está ali no nível da necessidade e o que está ali no nível de desejo, né? E a gente sabe, né, que ser orientadas pelo desejo é o que faz a gente, inclusive, produzir dinheiro, né? Mas isso, quando a gente está falando de um grau de precarização muito grande, é muito difícil conceber. Então, esse lugar de intelectualidade, ele também é permeado por isso, né? Assim, o que é permitido para determinados corpos? Assim, qual o risco que a gente pode escolher? Né? Pode correr para determinadas escolhas, né? Não é uma tarefa fácil. Mas depois de terminando o curso de psicologia, minha mãe foi fazer o tão sonhado direito dela. E contar para vocês que a bicha é uma advogada foda, entendeu? É porque minha mãe não vou puxar sardinha, entendeu? Para a minha brasa, mas ela é muito foda, e é foda por isso também, assim, sabe? Pelo desejo, né? Pelo que constitui ela como advogada, sabe? Os argumentos que ela usa na defesa, né? Quando ela defende os adolescentes ou os jovens presos no Morro das Pedras, são argumentos vividos, né? Quando ela contesta um policial militar que fala que pegou a droga aqui, que não sei o quê, sabe? Assim, ela de fato faz uma trajetória e transmite, né, naquela defesa, alguma coisa que é vivência de corpo, né, para fazer essa defesa. E acho que quando a gente está falando de psicanálise, quando a gente está falando de saúde mental, quando a gente está falando é, desses atendimentos, assim, né, de pessoas negras, quando a gente está falando dessa psicanálise, que é a teoria que grande parte de nós escolheu como orientação teórica e prática, mas que não é sem duras críticas. E é por causa dessas críticas que a gente está aqui forjando esse lugar, né, para fazer algumas perguntas para essa ciência que também esteve a serviço da manutenção da segregação, né? A teoria psi, assim como todas as outras ciências, também já escolheram quem fica dentro da humanidade e quem fica fora da humanidade, né? E deram argumentos para isso. Então, eu realmente acredito que o que a gente está fazendo, né, no Ocupação, mas não só, a gente tem visto muitas movimentações muito importantes, né, quando a gente pensa na perspectiva da saúde mental, dessa discussão racializada, a gente produz outra ciência. Outra ciência é possível independente do campo, a partir do momento que a gente constrói isso que eu não acho nem que é uma lente racial, porque uma lente você pode escolher pôr ou tirar. Mas acho que o que a gente forja no cotidiano, fazendo todas essas discussões a partir dessas teóricas, né, dessas intelectuais, na nossa teoria, na nossa prática, é de fato construindo uma outra coisa, inventando uma outra coisa que não é sem, né? Eu acho que dessa perspectiva, e aí o cronograma do curso, né? Eu acho que faz essa interlocução brilhantemente, né? Não é sem Freud, não é sem Lacan, não é sem Miller, não é sobre isso, mas é com mais coisa, é com mais gente, né? Com mais intelectuais que vêm construindo, se utilizando e questionando a teoria psicanalítica já há muito tempo. Bom, o ensurdecimento, talvez, né? O apagamento, a gente conhece bem, né? Dessas intelectuais aí ao longo da história, mas não tem apagamento sem rastro. Nós estamos aqui estudando essas mulheres. A marca tá aí, né? A gente descobriu Neuza, a gente descobriu Virgínia, a gente retomou Lélia, a gente relançou livro,
né? Assim, e é sobre isso, né? É sobre trazer esses discursos e conversar sobre eles, para misturados com o nosso, né? Para misturados e misturadas aí com a nossa época, a gente poder produzir saúde, né? A segregação racial. A gente tem as provas muito nítidas, né, e cotidianas do quanto é adoecedor. A gente tem muitas estratégias, né, e essas estratégias também estão aí nas nossas, nas nossas invenções intelectuais, né, quando Leila traz a resposta que ela produz para quem pergunta o que que ela está fazendo lá, e ela responde com o samba. Isso não é qualquer coisa. E a gente tem eu não vou lembrar o nome da página do Instagram, assim, mas é isso, o samba ensina a história do Brasil, mesmo, né? Isso não é retórica, não é, sabe? É isso, assim, a gente aprende a história do Brasil pelo samba, né? E não só, assim, então, para dizer que quando a gente faz essa encruzilhada, né, com os saberes e com os conhecimentos, a partir da vivência, a partir do cotidiano, é sobre isso, é sobre fazer com tudo isso, o conhecimento de fato. Isso não é sozinho, não é sozinho mesmo, né? Na minha trajetória, quando eu fui escrever quando eu entrei no mestrado, né, um mestrado profissional, então, né, sem bolsa, aquelas coisas que a gente conhece bem numa faculdade de medicina, né, onde cada ato, né, naquele espaço pergunta a gente todo dia o que que a gente está fazendo ali, né? Você esquece a carteirinha, não pode entrar, onde você vai, mas quem é que pode comprovar que você sabe? Que você, né, as violências são tantas assim, quando você faz, né, uma pergunta a partir de algum teórico que está sendo estudado nessa perspectiva de racialização dessa teoria, né? O que você escuta como resposta geralmente não é nada agradável, né? Você traz um intelectual negro ou negra que trabalham exatamente aquele tema, né, para acrescentar na discussão e não necessariamente isso é acolhido, né? Até que nem você não chegou nem na metade do primeiro semestre, você já não, mas tudo dela é preto, gente, né? Não fala de outra coisa. Tudo dela é racismo, sabe assim? Você vira, né, esse ponto de referência, assim, que, né, nada positivo, e dizer, gente, então, tudo é racismo, é mesmo? E aí vamos conversar sobre isso, assim, enfim, então, esses aliados e aliadas são muito fundamentais, sabe, para a gente não ser mesmo esse ponto de referência, né? E aí, quando eu trago aqui pessoas, né, como Mariana, como André, como Marcelo, como tantas outras, né, assim, tô vendo aqui agora, Paulo, aqui, por exemplo, mas o tanto que é importante a participação efetiva das pessoas brancas que estão na ocupação psicanalítica, sabe, assim, para a gente fazer essa conversa, né, para a gente construir essa teoria baseada nessa interracialidade que é no que a gente acredita, sabe? A partir desses pontos, assim, é muito fundamental para você não ser, de fato, essa pessoa que toda hora que levanta a mão fala, já vem isso, Paulo, Olga, Natasha, grandes aliados. E é isso, gente, não é sem aliados, sabe? E a aliança a gente constrói também, né? A gente constrói junto, porque eu tenho discutido muito isso nos coletivos que eu faço parte. O que é que a gente chama de antirracismo? Antirracismo hoje virou um selo, né? Um selo que algumas empresas, né, contrata meia dúzia de preto e é uma empresa antirracista, né? Um selo com meia dúzia de cotas numa universidade ou num curso, e isso é ser antirracista. Peraí, não é. Não é isso que a gente está falando. Antirracismo a gente constrói.
A gente constrói essa aliança, a gente constrói quais atos estão previstos dentro dessa aliança e a gente refaz a rota se for necessário, né? Assim, mas é também na perspectiva do mercado, né? Nessa captura do capital, de tudo que o antirracismo tem sido construído. Isso também é função nossa, né? Então, antirracismo na academia, a gente tem meia dúzia de bibliografia preta? Não, porque vai depender de qual que é o ponto que essas intelectuais e esses intelectuais negros estão sendo trazidos para dentro. É ter uma disciplina de questões raciais e tatatã, e direito, e psicanálise, não é sobre isso. Né? Racializar a leitura, racializar a prática, racializar a teoria, né? Uma lente decolonial, né? Não é sem uma construção coletiva, né? Sem identificar a branquitude, né? Que não é da brancura, é da branquitude. É disso que a gente sempre fez assim. É disso que, tá, gente, né? As cotas são fundamentais, são fruto de, não é benevolência, cota, né? Cota é fruto de muita luta de um movimento negro desde sempre, né? E ela precisa produzir reparação de fato. Quantos pós-doutores pretos não têm emprego? Porque aí eles já são qualificados demais. Então, acho que essa produção, né, esse corpo intelectual, esse corpo negro intelectual, ele abre para a gente uma série de outras questões, assim, que são fundamentais, né? A gente poder discutir o quanto, de fato, a porcentagem de pessoas negras na universidade aumentou, é muito importante. Mas a gente precisa discutir também como que as bancas de verificação e como que esse dispositivo tem sido capturado muitas vezes e vira perverso. Porque isso é a captura de um discurso para produzir alguma coisa que vai continuar mantendo aquelas pessoas negras no mesmo lugar fora, porque é esse o lugar, é fora. Então, são muitas frentes e é por isso que a gente precisa de muita gente, né? E esses aliados e aliadas são essas pessoas que estão aí na linha de frente, né? Também para fazer todos os questionamentos, né? Para construir essa discussão, né? E daí produzir ações efetivas, né? O que a gente nesse nossa campanha aí por uma abolição de fato é sobre isso, né? E essa abolição, de fato, ela não está dada. Ela está aberta para a gente conversar sobre isso, ela está aberta para a gente construir o que significa isso, né? O que significa construir as escrevivências de Conceição como uma metodologia para ser utilizada na academia, né? Como metodologia de pesquisa, mas que pode ser capturado para várias outras coisas, né? Eu estava discutindo um projeto um dia desse, e aí estou escutando uma pessoa falando, não, porque aí a gente intersecciona aqui, ali, aí a interseccionalidade, um esvaziamento, assim, do conceito de interseccionalidade, né? E é sobre isso, né? Hoje a gente viu aí nessa onda de extrema-direita, nos últimos anos, a captura de vários conceitos. Conceitos que passam por raça, que passam por gênero. Eu vi um feminismo sendo debatido e discutido e capturado, materializado numa propaganda do PL Mulher, que eu falei, minha gente, assim, a gente tem muito o que conversar com as nossas e com os nossos, sabe? Muito mesmo. E abrir frentes, né, como essa desse curso que inicia agora. Que a gente não está aqui, a gente não fala de psicanálise, a gente não fala de intelectuais pretas, a gente não fala disso sem falar de tudo, né? Sem ter um forte componente, é sobre isso, é sobre política, é sobre seres políticos, é sobre sujeitos, né? Para uma psicanálise
que pretende mesmo que esses corpos negros, brancos, indígenas, ciganos, enfim, né, e tantos outros, construa uma prática menos segregativa. Será que a gente chega ali no sem segregação? Não sei. Mas menos segregativa a gente tem é, tentado a cada vez, sabe, encontrar um ponto ou outro que sempre está linkado às mesmas referências, assim, idealizadas desde sempre, né? É o lugar onde a gente sempre tende a retornar, a depender de como que a gente vai construindo. E aí, o meu tempo, eu perdi aqui, hein? Eu vou só mais um pouquinho, acaba e a gente conversa, tá bom? Minutos. Como diz Benilda Brito, só mais algumas palavras. É, eu estava conversando com o bispo uma vez, e aí, muito desesperada mesmo, assim, sabe? Com essa coisa de academia, falando, ah, bispo, quer treinar para mim, não, sabe? Vou ficar trabalhando lá no meu negócio mesmo, já tenho uma especialização de uma coisa, de outra, não, né? E aí ele me disse, vai sim. Vai e a gente fica aqui de fora. Porque se você precisar ser resgatado, a gente busca. A gente lembra de onde você veio. E eu acho que a academia é exatamente esse lugar, sabe? Assim, ela é muito importante para quem quiser ir. Ela também não precisa ser uma sentença, né, gente? Não é o cabelo liso, ou Black Power, a trans, ou não, a academia. Não, não é de sentença que a gente está falando, né? Mas ela tem que ser uma possibilidade que você diga, inclusive, não quero, mas que seja uma escolha. O que a gente luta é que é para que todo corpo preto tenha uma escolha e não seja sentenciado. É, deixa eu ver, acho que eu me perdi. Mas, enfim, assim, só para finalizar, dizendo da importância do Fábio, né? Professor Fábio, que hoje está na UFES, um homem preto, professor universitário, né? Ele é de Minas Gerais e a gente já conversava um tanto, me ajudou a fazer 328 projetos de mestrado, né? Antes de fato chegar lá e falar, agora eu vou. É, e quando me pareceu assim, falei, Fábio, eu só sei falar do que eu já fiz até hoje. Eu sei falar de política pública, eu sei falar de atendimento de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, eu sei falar de programa Fica Vivo, eu sei falar dessas coisas que eu já trabalhei, já fiz, já vivi, sei falar da minha favela, sei falar disso. E mais do que sei, eu quero falar disso, assim, como é que faz? Assim? E, e a importância dele apostar junto comigo que a gente podia construir uma metodologia a partir das escrevivências de Conceição Evaristo, sabe? E a orientadora, né, outra aliada, Cristiane Cunha, também da UFMG, assim, super importante nessa meada, ela falava comigo, falava, Cris, eu não sei muito, eu não entendo muito, mas eu tô aqui, entendeu? Era ali um apoio moral. Eu não sei muito de um monte de coisa que você está falando e tal, de que você está fazendo, mas vamos, eu banco aqui, eu sustento aqui no meio da pandemia. E na hora da defesa, né, a qualificação foi um terror. Acho que qualificação deve ser um terror para todo mundo, né, gente? Qualificação foi uma tragédia, sair arrasado, chorando, gritando, tomar um negócio com as amigas, ficar bêbada. E tu depois recupera, volta. E depois desse trabalho escrito, assim, de fato, para mim não fazia sentido nenhum falar sobre medida socioeducativa, falar sobre a minha experiência, inclusive nessa especialização aí com o Observatório de Favelas, que foi morando 6 meses no Complexo da Maré, né? Falar sobre essas coisas, sobre a minha rede Mães de Luta e Luta de Minas Gerais, que esse final de semana fizemos um encontro nacional em Minas e foi ótimo. Falar disso tudo lá de dentro daquele auditório da UFMG, né? Da Faculdade de Medicina. E aí, mais uma vez, os aliados ao lado falaram, então, onde que vai ser? Eu falei, então, a minha mãe de santo, Mameto Moiandê, é doutora honoris causa pela UFMG. E isso é um diploma. Isso tem que servir para alguma coisa concreta, né? Então, a gente traz ela para a banca, traz também, né, as outras professoras, enfim, e a gente faz lá no terreiro, faz lá do Quilombo.
transmite, né? Faz tudo bonitinho, mas a gente faz de lá. E foi possível também, para mim foi o que fez sentido, sabe? Assim, de ter um tanto de gente que conhece a minha história e trajetória, que teve junto, de alguma forma, nessa escrita, tá lá, podendo escutar, não no auditório da UFMG, mas de dentro do terreiro, a minha defesa. Bom, então vamos conversar, gente. Obrigada, Cris, pelas palavras maravilhosas. Vou abrir aqui o debate, pessoal. Eu tinha até escrito aqui de falar da sua dissertação, que para mim foi muito marcante. Está disponível no YouTube, tá, gente? Essa dissertação maravilhosa da Cris, do Terreiro. É um marco para nós na psicanálise, é um marco para as mulheres pretas, é um marco para a história dos terreiros no Brasil. Eu fiquei lembrando aqui a importância desses aliados, né? E aí, quero ressaltar a importância da Natasha no Ocupação Psicanalítica Rio de Janeiro. E através da Natasha, eu pude estar com um dos intelectuais mais importantes para mim, que é o Nuno Sodré, no ano passado. E eu pude perguntar para ele, que eu acho que tem a ver com a nossa temática, assim, que ponto é esse de se fazer um intelectual negro? E o que que é? A gente estava numa escola de psicanálise, que é o EBEP, e uma escola super importante, que vale a pena todos conhecerem. E eu pude perguntar a ele assim, o que querem os psicanalistas, não só os psicanalistas, mas os antropólogos, os sociólogos, com os intelectuais negros, né? Essa convocação dos intelectuais negros. O que que você acha disso? Você que teve toda essa trajetória, homem baiano, que chegou, né, ele é da Academia Baiana de Letras, né, inclusive substituindo a mãe de santo dele, Estela de Oxum, uma mulher super importante, né? Inclusive, eu fiz um ato falho, falei Academia Brasileira de Letras, que era a minha vontade que eu estivesse, e ele me corrigiu. Falei, lá ainda é a Academia Baiana, falei, não deixa de ser maravilhosa. E quando eu fiz esse questionamento para ele foi muito engraçado, porque ele respondeu, eu falei assim, o que querem, né? Aí ele disse assim, eles não querem nada, né? E aí, em seguida, ele explicou. Ele disse, eu estou dizendo isso porque ele deu um exemplo, né? Está gravado, né, gente? A jornada, estou esquecendo o nome, mas é Memória Futuro. Depois eu retomo aqui para vocês essa fala. E ele diz, né, que ele dá o exemplo do Lewandowski, quando fez que era uma das pessoas que votou contra as cotas, mas que quando foi necessário realizar um relatório a favor das cotas, que ele fez brilhantemente, né? E aí ele ressaltou esse momento em que é necessário e aonde se faz um sistema, né, para que essas pessoas sejam ouvidas, mas sem avaliar também até que ponto esse corpo está sendo expropriado ou não, né? Então, obviamente, é super importante esse lugar de fala, mas quais são as consequências disso, né? Em que isso nos implica? E ele fala disso, de continuar, de uma certa continuidade. Eu acho que os povos originários nos ensinam aí muito bem, mas que a gente tem que estar sempre problematizando esse ponto. E ele é muito direto e só fala porque ele diz assim, né? Não querem nada, se pudessem, davam um tiro na cabeça, né? É isso que fazem com a população preta em vários lugares do Brasil. Então, acho que esse lugar, né, do intelectual, ele não é sem os seus e sem a violência que permeia, né? Mas também é através dessa violência que, e sem negá-la, como nos ensina Lélia Gonzalez, que a gente pode fazer alguma coisa, né? Quando ela se pergunta assim, como é que a gente topou esse negócio de democracia racial, né? Quando ela diz isso no racismo e sexismo do Brasil, como é que a gente entrou nisso? E aí ela finaliza o texto dizendo assim, não, a gente nunca saiu. A verdade é essa, né? Então, não é só uma estrutura que veio e disse dessa identidade, todos os projetos têm algo que é psíquico, que diz respeito à memória, que nos faz também entrar nessa lógica do fantasma, do sintoma, que é uma das coisas que a gente também vai poder discutir aqui, não sem a nossa psicanálise, mas não somente com ela, né? Implicados na nossa realidade. Vale também retomar a importância do que está sendo feito hoje no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas no ocupação, em todo o Brasil, mas especificamente no território hoje do Rio de Janeiro, que é a RAAV, a Rede de Afetados pela Violência de Estado, né, que hoje tem as mães enquanto protagonistas dessa política pública.
disso que vai se tornar, né? É um projeto de se tornar uma política pública. Então, isso é uma revolução, porque a partir dessas mães, que já estão há muito tempo, né, atrás dos corpos dos seus filhos desaparecidos, correndo atrás de justiça, e elas poderem ser a voz e conduzir esse processo, se tornarem também pesquisadoras, que é isso que a Cris remonta com a sua avó, com a sua mãe. E que eu penso, trazendo a demarcação da minha pesquisa, do samba, né? Porque é uma mulher que sustenta o samba no Brasil, a tia Ciata. Não à toa com esse nome, né? Das tias, as tias baianas, que são essas mulheres, presença, corpo, até hoje, nas nossas histórias, nossas mães, nossas tias, essas mulheres que enfrentam a polícia diariamente. E a RAV hoje está promovendo esse olhar, né? Porque a Cris fala muito interessante, não se trata de uma lente que pode tirar. Realmente, é um olhar, né? Para onde é que a gente está olhando. Então, é por isso que a gente vai abrir o debate. A Rafa vai nos ajudar a conduzir. Acho que a primeira pessoa que levantou a mão é o Elvis. A palavra é Elvis. Bem-vindo! Oi, gente, boa noite. Eu tô um pouco nervoso, mas eu já sei usar agora as palavras da Cris, né? Que a gente fica nervoso diante de momentos grandiosos, então vou fazer isso até na minha qualificação. Vou começar com essa narrativa. Mas eu acho que era a partilha, né, também dessa experiência. Eu me identifico muito com as palavras da Cris e acho que o Ocupação ele cumpriu um papel muito importante assim na escrita da minha dissertação. Porque eu tive um contato, acho que foi em 2022, aí lá eu conheci a Laís Vitória, né, do Ocupa Espírito Santo lá, e era um processo, um projeto que chamava Conversações, e eu entrei no mestrado, a gente sempre faz as manobras para poder entrar dentro do sistema, né, assim, então minha perspectiva era fazer uma análise a partir da análise do discurso, eu não sabia de nada da análise do discurso, e fiz isso para passar. Mas eu sempre gostei, né? E aí eu tive contato com a Grada Quilombo em 2020, né? Início de 2020, e sempre reli, li. E aí, para dizer que o Fábio também tem um pouquinho, tem uma participação muito grande nesse processo, né? Porque ele estava numa simulação de banca que eu fiz, não sei se ele vai continuar agora, espero que sim, onde eu fui pensando a partir desse momento que a ocupação proporcionou. Eu lembro que a minha professora de epistemologia fez alguns questionamentos, né, pensando muito mais nesse sentido de ampliar uma discussão do que se configuraria enquanto método em pesquisas, né, em perspectivas que a gente está chamando de decolonial, contracolonial, descolonial. E aí ela falou assim que, me parece que na Grada Quilomba tem alguma coisa, né? E aí eu fui reler novamente, e aí agora, assim, acho que tenho apostado, né? Eu acho que ser intelectual no Brasil, né? Formar um corpo intelectual, eu acho que se inventar, né? Enquanto um corpo intelectual negro é uma invenção de apostas, né? A gente está apostando a partir de alguém que já escreveu e que já apostou também, mas que de alguma forma está nesse princípio de ausência, né, do debate. E aí, nesse sentido, agora eu tenho apostado, né, na minha análise de dados em algo que eu ainda não tinha encontrado. E que talvez tenha, mas, assim, eu não consegui perceber, né, assim, ainda, que é o que ela vai chamar de análise episódica. E aí é uma aposta, assim, que eu digo que eu não faço no escuro. Na verdade, eu faço ancorado muito bem. Só que essa, de certa forma, incerteza de saber como que isso que a gente está propondo vai ser visto, né? Vai ser reconhecido e se vai ser validado, né? Acho que são perguntas que ela faz também e que eu acho que são perguntas que a gente deveria se fazer também sobre como que se inventa um corpo intelectual no Brasil, né? Qual que é esse corpo? Que espaço esse corpo ocupa? Qual é o conhecimento que é acreditado a partir desse corpo? E aí, quando a Cris fala sobre a argumentação vivida da mãe dela, assim, acho que a produção de conhecimento, né, assim, de intelectuais negros, sobretudo,
atravessa muito essa dinâmica de um conhecimento que é vivido, né? Que é vivencial e que toma concretude nesse campo científico. E me parece, às vezes, que, né, assim, a depender de quem está compondo a banca, parece que isso não fica muito nítido. Então, acho que essa aproximação que a gente faz com os nossos pares, né, assim, a minha estratégia é sempre de que, é claro, a gente vai ter pontuações, mas a minha segurança é sempre ter pessoas, sobretudo pessoas negras, que estejam abertas para acolher o que eu tenho trazido. Então, assim, Fábio Bispo é uma pessoa que, né, aparentemente ainda está na minha banca e isso me dá muita segurança, né? Acompanhando o trabalho dele, acompanhando o trabalho da ocupação, do Psilax também, que assim, gente, vocês não têm noção, me ajudou muito na minha pesquisa, que foi depois para o agronegócio, e aí foi chegando em momentos assim que eu não esperava, mas que tem sido possível. E a impressão, né, assim, que a gente vai tendo, o quanto que à medida que a gente caminha e que as intelectuais negras caminham, de alguma forma isso vai sendo reduzido mesmo, né? Assim, eu lembro, tenho lembrado que a Grada Quilomba falou recentemente, como que às vezes um aspecto, e aí pensando nisso que a Cris falou também, né, do antirracismo, mas também pensando nesse conceito de lugar de fala, como que o que a gente produz enquanto intelectual vai sendo remodelado numa tentativa de reduzir a complexidade do nosso pensamento, né? De reduzir a complexidade do que é o lugar de fala, de reduzir o que é a complexidade do antirracismo, se torna, né? E aí, eu não sei a resposta, mas a minha pergunta é: quem que entregou isso, né, para esse grande laço social a ponto de ser utilizado como estratégia, né, para não se haver com a própria branquitude, para não se haver com a própria classe, né, com a própria racialidade? É uma resposta que às vezes eu não tenho, mas que às vezes eu percebo que em alguns atos cotidianos e às vezes isolados ou não, existe um desserviço quando a gente não consegue compreender essa complexidade, né? Não que não sejam coisas simplistas, mas que se desassociam do percurso. E aí a minha visão é sempre nesse sentido, né? A complexidade que os intelectuais negros elaboram o conhecimento é sempre desassociada do percurso que deveria seguir. E a gente vai sendo, né, reencenado nesse processo colonial de novo, né, de ser desassociado da nossa humanidade, intelectualidade e produção de saber. É um percurso ainda que está em curso, né, essa lógica colonial e fálica de poder, e eu acredito que é, é muito complicado quando a gente se reúne aqui, mas está tentando lutar com para desamarrar, né, assim, desfazer essa captura da nossa complexidade, assim, pegam a nossa complexidade e esvaziam ela como se a nossa produção fosse um grande vazio, assim, E aí eu acho que era nesse sentido, né, que eu tinha pensado mesmo, a partir do que a Cris foi trazendo, são coisas muito complicadas. Para mim, acho que também, né, apostando nisso que a Grada chama de análise episódica, também não é fácil, porque assim, eu percebo que a pesquisa, né, com os intelectuais vão fazendo muito de amarrações, mas essas amarrações elas precisam ter um sentido e precisam cumprir um propósito que é demonstrar a complexidade, que é se pensar também a partir, né, desses intelectuais, mas sempre muito ancorado, né? Então, eu tento, na maioria dos meus trabalhos, observar, né, como que eu posso fazer essas análises sobre outras perspectivas, né? Assim, acho que eu não me ancoro muito dentro desses estudos, né, do Freud, do Lacan, mas a gente também não está distante, porque a gente se esbarra nisso e aí acaba criando essa visão que é um tanto quanto epistemicida, né, de nos colocar nesse local de militante. E como que esse local esvazia, né, assim, a nossa intelectualidade. Então, assim, é uma luta constante. Eu acho que a gente está
se reinventando a todo tempo enquanto intelectual, sobretudo enquanto intelectuais negros, né, indígenas, tudo aquilo que decide dessa lógica do que é intelectualidade, né, assim, é sempre uma reinvenção, é sempre uma reinvenção e sempre uma aposta, porque as nossas perspectivas não são acolhidas, assim, de primeiro momento, elas não entram, né? Elas invadem, então a gente tem que invadir com muita força. Acho que é isso. Mais alguém, gente? Vamos lá. Tem uma contribuição do Matheus no chat. Você quer falar, Matheus? Um pouquinho? Olha, era mais um comentário mesmo, assim, não tinha É. pensado no que falar, não. Eu lembrei dessa fala assim do Simas e acho que realmente o samba conta muito da nossa história, né, desse país que é o Brasil, de como... Uma outra coisa que ele fala também, né, o Simas, ele diz que o Brasil não é um país que deu errado, mas que deu certo, porque o projeto de país do Brasil era para ser o que é até hoje mesmo, né, de exclusão, principalmente da população negra, indígena. Isso acontece até hoje, de formas diferentes, mas vai se repetindo. E é muito importante isso aqui que a ocupação está construindo, tudo que vocês já fizeram até aqui. Então, era só comentário mesmo e, como sempre, parabenizar. Mais alguém, gente? O Fabrício colocou aqui no chat. Eu vou ler. Se você quiser abrir o microfone e falar, Fabrício, você fica à vontade, tá? Ele colocou aqui, abre aspas. Essa deveria ser a preocupação primordial da descolonização do conhecimento acadêmico, isto é, lançar uma chance de produção de conhecimento emancipatório alternativo, a fim de transformar configurações do conhecimento e do poder em prol da abertura de novos espaços para a teorização, Grada Quilombo. Teorização e prática para Grada Quilombo. Ele colocou uma citação aqui da Grada. Você quer falar alguma coisa, Fabrício? Algum comentário sobre essa citação que você colocou aqui? Eu acho que vocês conseguem me ouvir? Sim. Acho que foi mais um comentário assim a partir do que o Elvis trouxe, né? Eu fiz um mestrado aqui na UNB e recentemente, no início da disciplina que eu ministrei esse semestre, eu trabalhei alguns capítulos da Grada Quilomba, né? E esse foi um dos capítulos que a gente discutiu. E a gente estava falando muito sobre... E aí, assim, o percurso da disciplina é uma disciplina de psicologia social e questões raciais. E o primeiro momento da disciplina é desmontar mesmo, assim, o que se tem de psicologia social, que é muito importada, né? Um viés muito embranquecido. E a gente foi fazendo um percurso nesse lugar, e a unidade 2 seria pensar a psicologia social de forma conjunta aos quilombos, né, às comunidades quilombolas, e pensar as práticas alternativas, né, e todos os processos emancipatórios desses espaços. Assim. E aí a gente foi discutindo e construindo reflexões mesmo, né, de por que o que é produzido pela população negra, né, por povos tradicionais, é considerado menor, né, tem um menor valor, por que é menos científico, né, por que não é validado, por que é questionável, né, por que não é possível de ser estudado, né, em sua amplitude. Então, acho que não tem uma fala assim muito muito pensada, mas eu acho que é mais uma reflexão mesmo, assim, né, do que faz com que os nossos saberes, né, e as nossas práticas sejam reduzidas, né, sejam esvaziadas, como a Cris falou quando ela está falando sobre uma pessoa apresentando questões de interseccionalidade, né? Então, o que faz com que o que a gente produz seja minimizado, né? Assim, esvaziado, aviltado, acho que mais ou menos por aí. Ah, só Pri- uma coisa.
eu abri aqui o link da sua defesa, Cris, e quero assistir depois. Achei sensacional o fato de você estar defendendo no Quilombo, né? Esse final de semana eu passei o final de semana inteiro praticamente, né? No Quilombo próximo aqui a Brasília. No Mesquita? Sim, fiquei Ai, por não lá. consegui chegar, mas tudo bem. Pois é, foi lá, fiquei lá. E foi lindo, assim, né? É incrível pensar a forma de produção de vida que acontece no espaço, né? Assim, eu acho que é como a Beatriz Nascimento coloca, né? A condição de paz, ela é mais perigosa do que a guerra para o Estado, para o sistema, né? Então é necessário, de fato, esvaziar, né? Assim, mitigar o que a gente produz, porque o que a gente produz, de fato, é emancipatório, né? Então, sensacional, talvez me inspirarei no seu processo de defesa. Obrigado. Obrigada, Fabrício. O Lucas também colocou um comentário aqui no chat. Sempre um desafio dobrado falar dos intelectuais negros. Você está por aí, Lucas? Quer falar um pouquinho? Lucas Correia. Oi, gente, boa noite. Tô com a câmera desligada aqui, peço perdão aos companheiros, companheiras, todo mundo aí. Muito feliz que a ocupação está em mais um curso. E acho que eu falo isso também, tipo, pensando muito em quem está aqui na frente desse curso, que somos nós. Ocupação, pessoas que estão aí dando voos gigantescos, pessoas que estão iniciando sua trajetória como intelectuais, como psicólogos, psicanalistas, e me inspiro muito em muitas pessoas que estão aí hoje falando, e ao mesmo tempo acho que se não tivesse ocupação na minha formação ia ser um vazio enorme e uma angústia bem maior do que foi. Que é isso, a FRJ aqui no Rio, psicologia tem ficado cada vez mais negra, mas continua sendo um curso muito branco. Então, acho que esse espaço aqui para mim sempre vai ser um sinônimo assim de quilombismo, sempre vai ser uma forma de pensar uma psicanálise brasileira nossa. E acho que é isso, assim, esse trabalho dobrado que eu pensei foi muito sobre é dobrado porque é difícil você se ver como um intelectual, é difícil você chegar a se verem como, e é difícil você estar no suposto lugar dos intelectuais que são intelectuais hoje. E aí eu paro para pensar às vezes, quem são intelectuais? São pessoas que têm livros? São pessoas que são citadas até hoje, depois que morreram? Não, não, hoje a minha ideia já mudou muito sobre isso. Hoje me inspiro muito com a intelectual Leila Lemes, a intelectual Cris Ribeiro, a intelectual Gisele da Hora. Então, acho que isso é uma coisa que muda muito a sua possibilidade de perspectiva para o futuro e para você mesmo nesse lugar. Então, é isso. Tô mais compartilhando mesmo algumas coisas que eu pensei. Valeu, gente. Tamo junto. Saudade de todo mundo. Obrigada, Lucas. Jonathan, você quer falar um pouquinho? Você colocou um comentário aqui no chat. Ei, gente, tudo bem? Boa noite. Não, é porque desde o LEPS, né, aqui em Minas, que nós estamos pensando nisso, né, e quando a Cris fala desse esvaziamento de pautas e de conceitos, me veio isso à mente, porque você vai pegar e visualizar decolonialidade hoje em vários nomes, em vários congressos, e aí quando você chega, não tem nada de decolonial, mas o nome está lá. Então,
além de lutar para dar visibilidade a esses nomes importantes, nós ainda temos que ficar vigilantes para que a pauta não seja esvaziada ou deturpada, como eles sempre fazem, né? Parabéns pelo evento. Obrigada, Jonathan. Eu vou tecer os comentários aqui, né, Cris? Eu estou ouvindo, te ouvindo e ouvindo também as contribuições, assim, dos colegas. E pensando num texto da Sueli, na verdade é uma parte do livro dela, eu até peguei aqui para recapitular, que é educação e cuidado de si. E como a gente se constrói, assim, né, nesse caráter formativo, como o cuidado de si se transmite no cuidado do outro de alguma maneira, né? E quando me percebo assim, né, sendo referenciada por esses jovens aqui da ocupação e podendo também me referenciar, assim, né? Cris falou aqui que tomou a a dissertação dela, Método das Escrevivências, e quando eu escrevo projetos de mestrado do IPUB, né, mestrado no Instituto de Psiquiatria, que eu tenho a intenção de tornar as escrevivências um produto técnico, e a orientadora disse para mim, não, a gente vai tornar, né, metodologia de pesquisa, eu vou com um medo, assim, absurdo, mas aí eu vou, resgato, né, o trabalho de Cris, o trabalho de Taina Selen, né, com o rigor que elas trazem, assim, com o compromisso que elas trazem, eu digo, então é com isso aqui, porque eu tenho substância para fazer, e não só pela produção, mas por conhecer, assim, a seriedade da pesquisa, a qualidade da pesquisa e das pesquisadoras. Então, eu acho que tem alguma coisa que a gente está ensaiando fazer aqui, né? Que é sobre, de alguma maneira, se afirmar, né, enquanto intelectuais brasileiros e é, tornar essa afirmação possível para outros, né? A gente se afirma a partir daqueles que são referência para a gente, né? E torna possível um caminho de se afirmar para outros. Queria tomar também um breve comentário também do Sueli, acho que Sueli está comparecendo aqui para mim muito no dia de hoje. Ela disse assim, né? Assim, cota só foi tida de uma maneira ruim quando foi cota racial para entrada na universidade. Cota sempre existiu, né? Graças a essa ideologia de democracia racial muito falsa, falsamente construída, nessa perspectiva de destruição e aniquilamento do nosso povo, né? O Brasil recebeu a imigração de muitos países europeus, de uma população branca com a intenção, assim, de se branquear, é, com cotas, porque dar um pedaço de terra e dizer vem é cota. Essa frase de Sueli fez uma implosão na minha cabeça, porque o primeiro ano de cotas raciais era um ano que eu estava no ensino médio. E eu me lembro, assim, né, de ter professores ali dizendo que se eu concorresse por cota, eu estava trapaceando. Sabe, fica de alguma maneira com esses rastros, com esses restos que a gente tem, né? Porque a gente, isso marca. E o que que a gente está podendo fazer com isso depois, né? Então, quais são as marcas que a gente está deixando e está permitindo que outras pessoas sejam atravessadas por esse discurso que a gente está construindo aqui hoje e agora? A cada lugar e a cada espaço que a gente está, a cada aula que a gente dá, a cada intervenção que a gente faz. Então, eu acho que tem um compromisso, né, nessa formação, que não é pelo título, não é pela intelectualidade, mas é pelas marcas. Né? É porque se não é possível tirar a lente, a gente vai reconstruir um novo olhar e uma nova perspectiva do zero, né? Não do zero começando comigo, porque já começou há muito tempo, mas a gente vai reconstruir. Eu acho que é sobre isso quando a gente, né, toca na decolonialidade, na descolonialidade. É isso que a gente quer atravessar, né? Porque os nossos corpos, eles já são muito interseccionais, né? A gente já carrega, assim, feridas abertas de
sei lá, desde criança. Todo o momento em que eu estive na escola nunca foi um lugar super acolhedor. E eu estou dizendo de uma escola pública na periferia. Eu moro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi aqui que eu estudei. E quando eu fui no Instituto Federal, eu pensei que lá ia melhorar. E não, os ataques eram ainda piores, né? E nunca se tornaram mais simples, nunca foram mais fáceis, nunca. Porque, né, você vai para um mestrado no Instituto de Psiquiatria numa Universidade Federal e eu sou confundida com uma paciente, com um paciente. Não que seja um demérito ser paciente de Instituto de Psiquiatria, poderia ser, inclusive, né? Tenho loucura bastante para isso, tenho potencial, né? Falar com o que né, diz, né? Não é louco quem pode, é louco quem pode, não é louco quem quer, né? Mas é o quanto essas violências se repetem, se repetem, se repetem. Então, é, é, não quero me desfazer assim, né? Não quero falar só de violência também. Quero falar de psicanálise, porque, enfim, adentrar esse campo da psicanálise com esse corpo, com essa cor, também não é fácil. A cada vez que a gente tenta, né, racializar essa discussão, isso vem com, com, esse, com esses questionamentos que vão esvaziando as nossas pautas, que vão esvaziando os nossos conceitos, e a gente sabe falar com conceito, né? A gente tem feito dever de casa direitinho, a gente estuda pra caramba, né? Então, é isso, assim. Então, a Suelen colocou aqui no chat a importância tremenda da gente se ver nesse lugar de produção acadêmica. Termos Isildinha, Leila, Gisele, Cris, Nego Bispo, Djamila, entre outros, para citar em produções. Você quer falar, Suelen, um pouquinho? E aí depois a gente retorna para a Cris, para ela, né, responder. Gente, estou muito feliz com esse espaço, assim, nossa, que alegria tremenda estar aqui na presença de Cris, assim, autora de uma produção tão potente, Gisele, todo mundo. É isso, né, eu adentrei o universo acadêmico pelas políticas públicas de cota, né, cota para quem, né, assim, acho que a fala da Gisele diz tudo, né, retomando a Sueli, numa fala potente no podcast do Mano, né, do Mano Brown, né, que ela diz isso, e acho que quem estava ouvindo aquele episódio teve um boom na cabeça, assim, né, assim, caramba, né, eu me dei conta naquele momento também que ela fala, e eu falei, gente, né, nunca pensei nisso. Mas acho que para dizer, assim, da importância da gente ter essas referências, né, então, para quem está no campo da psicanálise, o que a gente aprende está pautado em homens brancos europeus, né? Freud, Ferenczi, Winnicott e tantas outras pessoas que não só não versam sobre os nossos corpos negros, indígenas, né, e tudo mais, mas que representam também, né? Retomando aqui a Isildinha Batista Nogueira, né, autora do Acordo Inconsciente, né? Ela diz isso, né, que ela estava no prédio onde ela atende, ela é uma psicanalista brasileira, ela estava no prédio onde ela atende, tem o consultório dela, e ela estava no elevador, acho que descendo para sair do prédio, ou chegando, enfim, no elevador, numa sexta-feira, e ela estava de branco, por conta da religião, muito provavelmente, e aí entra uma mulher, né, branca, meia-idade, assim, no elevador, e enquanto elas estão ali esperando o andar passar, né, chegar, a mulher diz assim para ela: você teria uma indicação de uma babá para me fazer? Né? Então, assim. E aí a Isildinha vai dizer: olha, nada contra, né, o trabalho de babá, inclusive um trabalho muito digno e muito importante na nossa sociedade. Mas entendem, né, assim, o lugar, né, a gente está discutindo essa invenção do intelectual, né, de se inventar uma intelectualidade, um corpo intelectual. Então, assim, para mim, Isildinha é uma das maiores referências intelectuais que a gente tem, sobretudo para quem versa sobre psicanálise. Então, assim, nenhum demérito à função, à profissão de babá, vejam bem, né? Mas entendem o que esse, né, esse episódio nos faz pensar, né? Que eu acho que é a mesma coisa que Gisele diz de ao chegar na instituição de ensino e ser confundida com uma paciente, né? Nada contra, todos nós, né, poderíamos estar lá, mas é esse efeito, né, e que de alguma maneira nos é
muito, assim, rasga a carne, né, querendo ou não, assim, né, de certa forma, se a gente não conseguir tensionar isso, não conseguir produzir, né, como resposta. Então, acho que é isso. Eu falei no comentário essa importância de termos anuais, né, para referenciar não só corpos negros, mas corpos quilombolas, né. Acho que o Nego Bispo também né, uma outra referência muito importante. Então, essa importância de termos, né, assim, a gente ter a quem recorrer para pensar outras formas metodológicas a partir da escrevivência da Conceição, enfim. A gente tem, né? A gente tem a Gisele para citar, a gente tem a Cris para citar, a gente tem o Bispo para citar, né? E querendo ou não, é o que nos faz também seguir adiante. Então, só agradecer por esse espaço e todas as falas tão importantes. Obrigada, Suelen. Fernanda, e aí depois a gente passa para a Cris. Bom, tô com o coração aqui, para falar, mas fiquei com vontade de compartilhar que eu achei, assim, muito bonito. Muito bonito e um tanto transgressor, e que eu acho que já começa a falar sobre o tema, sobre essas novas construções epistêmicas, quando as pessoas são apresentadas, né? Assim, quando a gente pensa sobre o que vai colocar na mini bio, como a gente se apresenta e o que entra enquanto trajetória, enquanto algo que constrói saber. Então, achei super bonito quando vai falando assim desse percurso e vai trazendo ritmista de escola de samba e todas essas outras experiências que, de forma geral, não são contadas na academia, né? Assim, só tem os títulos acadêmicos. Então, quando a gente vai escolhendo, né, o que a gente vai falar? Eu vou dizer que eu sou mãe, eu vou dizer que eu sou ritmista de escola de samba. E tudo isso, quanto isso já é por si só um tanto transgressor, né? Assim, no sentido de o que a gente reconhece enquanto construtor de saber, o que da nossa história tem valor, né? Para além do que é da academia, do que é dessa formação mais formal. Então, era só isso mesmo. Obrigada, Fernanda, pela sua contribuição. Cris, tá contigo. Rafa, primeiro, queria muito falar sobre a sua metodologia da pedagogia da convocação. Você é muito maravilhosa, minha filha. A pessoa escreve ali, já, entendeu? Já vem aqui e fala aqui. Escreveu, fala, e pô, entendeu? Comunicação, Cris, comunicação. Gente, eu vou adotar. É, Se eu começar pelo fim, Fernanda, então, não é só isso, é isso tudo, né? Porque quando Elvis pergunta assim, o que é um intelectual, né? Quem nomeia, quem sabe, quem não sabe, o que sabe, né? Assim, são esses títulos, assim, eu acho que tem muita gente aí dizendo que tem outras coisas que dão nome, né? E aí, Neuza, ela traz no Tornar-se Negro, né? Que essa saída de fato autêntica, né, do sofrimento diante das violências do racismo, é justamente a possibilidade de construir um discurso sobre si mesmo, né? Assim como o nosso querido psicanalista Célio Garcia, né? A possibilidade é construir um nome em primeira pessoa, né? Não ser falado pelo outro, não ser nomeado pelo outro. E esse é o maior desafio, né? Porque se é o outro que vai me nomear, né, que vai me dizer se eu sou intelectual, se eu não sou, como que sou, se eu sou de qual categoria, né, porque agora a gente tem um sarrafo, né, e aí já é isso, né, as cotas, aquilo que ia desqualificar o ensino superior no Brasil. Afinal de contas, a gente vai ter que baixar muito a qualidade da educação para a gente acolher essas pessoas que vêm de escola pública desde sempre, assim.
Então, gente, assim, eu acho que é um desafio muito grande, né? Fazer alguma coisa com as marcas, com os rastros, com os restos, disso que não é cicatriz, é ferida aberta, né? Tá aí, assim, a gente tá aí lutando para fazer uma cicatriz, alguma coisa, nunca vai ser sem ela, nunca vai ser sem a marca, mas que ela se torne de fato uma marca, né? Hoje é muito ferida, assim, porque esses dispositivos do racismo, eles se renovam muito rapidamente, assim, não que os nossos dispositivos também de resistência não se renovem, mas de fato é exaustivo, né? É enlouquecedor, tem dia que você só quer descansar mesmo, assim. Tem dia que é de manhã, você tá exausta, né? Aí você chega para tomar aquele café e já tem aquele episódio, você fala, ai, gente, sério, voltar para casa e ficar em posição fetal, entendeu? Porque não tem condições, assim. Porque é sem intervalo, é sem descanso, né? Não é alguma coisa que a gente escolhe. Hoje eu vou enfrentar, amanhã eu não vou enfrentar. É óbvio que a gente escolhe as brigas que a gente vai brigar, né? Fato, não dá para ficar enfiando o corpo na frente de tudo, de todas as tretas, né? De todos os episódios. A gente tem hora que finge demência mesmo, finge que não ouviu, entendeu? Falar essa não, essa aí vai passar, sabe? Porque não dá para brigar todas assim. Mas a gente está aqui porque também não dá para brigar, para deixar de brigar algumas, né? Então, acho que é muito fundamental tudo isso que, né, que foi dito aí por Matheus, Fabrício, Lucas, né, a Suelen, porque Elélia, né, gente, assim, podia me indicar uma babá, assim, a madame saiu, assim, sabe? Eu acho que o cargo, o cargo mais alto, assim, que eu fui confundido durante o mestrado na faculdade de medicina foi com técnica de enfermagem, entendeu? Foi o auge ali que deu. Porque aí foi com tudo, sabe? Com tudo. Café, o negócio, a secretária, auxiliar administrativo. Falei, gente, mas nem tô com cara de adolescente menor aprendiz, assim, entendeu? Mas é isso, a gente vai construindo mesmo saídas possíveis, né? Algumas. Mas o que fica para mim, assim, que essa. E Elvis, eu acho, né? Elvis traz isso, Mateus reforça também, enfim, as outras falas, essa redução de complexidade, sabe, do nosso pensamento, assim, é essa a estratégia, sempre foi. Desde a criação do contrato, né? O bispo traz isso no livro Quilombo, né? Modos e significações, assim. Ele traz que o contrato ele foi feito justamente com essa possibilidade de usar a palavra para tirar um corpo do jogo, né? A gente tem um contrato para delimitar ali as terras, e a partir daí, quem tem contrato tem terra, quem não tem contrato tem terra. Significa que quem tem escrita tem terra, quem não tem escrita não tem terra, nessa perspectiva colonial, né? E desde então, a gente vai lutando para ter direito a entrar na escola, né? Lutando a ter esses direitos de acessar, de alguma forma, alguns lugares, assim. Mas a nossa construção, ela nunca é sem rigor teórico e metodológico, sabe? É sobre isso. A gente tem critérios bem definidos na academia para dizer o que faz um mestrado, um trabalho acadêmico, um artigo ser válido ou não ser válido, né? Então, essa busca, né, que é claro, é nossa, assim, né, de reconhecimento, ela é preciso que a gente também, porque tem alguns lugares que ninguém vai autorizar a gente a ocupar. Aliás, grande parte deles a gente não é autorizado a ocupar, né? Tem um tanto de autorização de si mesmo, e essa autorização vacila, não é sem, né? Não é sem vacilar, mas ela é fundamental para a gente, inclusive, adoecer menos. Porque vai ter sempre alguém dizendo, bom, eu acho que o que o Elvis está querendo dizer. Poxa, mas eu acabei de falar, gente. Eu falei o que eu queria dizer, né? Não, que eu acho que o que a Cris está querendo dizer,
Porque eu acho, Elvis, que se você colocasse nessa ideia que você está trazendo isso, exatamente o que você disse. Gente, eu devo estar... Porque às vezes a sensação é essa, fala, eu tô louca? Eu acabei de dizer exatamente a mesma coisa para alguém me complementar com o que eu disse, sabe? E muitas vezes tem plateia, né? Mesmo assim, não é tarefa fácil, né? Muito tratamento, né, gente? Eu acho que é isso, a própria análise, a supervisão, o nome do livro do Bispo, Quilombo, Modos e Significações. Então, assim, aí eu queria só fechar essa minha fala com uma coisa que eu escutei esse final de semana no Encontro Nacional de Mães que teve em Minas, assim, que eu achei muito sensacional, que foi a apresentação de uma pesquisa. O nome da pesquisa, eu pedi à menina para me mandar o PDF e vou compartilhar, e aí, né, as minhas colocam aí no grupo do curso, porque vai sair uma primeira parte agora. O nome da pesquisa é Vozes da Dor, da Luta e da Resistência das Mulheres Mães de Vítimas de Violência de Estado no Brasil. É uma pesquisa feita a partir da Unifesp, acho que é a Unifesp, em parceria com uma pesquisadora, o nome dela é Yanilda Maria Gonzalez, de Harvard. Chiquérrima, meu filho, a pesquisa. E quem são as pesquisadoras? As mães. As mães. E, gente, assim, eu acho que isso materializa isso que a gente está dizendo aqui, sabe? Assim, são mães pesquisadoras bolsistas, sabe? Com uma metodologia construída ao longo do processo para aquela construção acontecer. Entende? Assim, isso é contracolonial. Isso é o contra o epistemicídio, historicamente, porque a gente também, às vezes, fica tentando produzir conhecimento ou novas formas, né? Ou trazer novos falantes, novos escreviventes, assim, das suas próprias histórias, a partir de uma referência que é a mesma. Então, a gente não está falando só, a gente está falando de um novo jeito, né? De uma forma contracolonializada de escutar, de ver, de ler, de interpretar, de produzir conhecimento. Sabe, assim, e poder ouvir aquelas mulheres, sabe, dando depoimento do que significou para elas estarem ali como pesquisadoras, sabe? Contando, né, as suas histórias, o seu ativismo, porque eu acho que fica nessa coisa sempre dicotômica, né? O ativista ou é intelectual, o ativista ou é psicanalista, o ativista ou é não sei, sabe? Então, é um curto-circuito, né, nisso que a gente acabou de conversar aqui, assim. Então, foi uma experiência... pois é, Yara, então, é isso, assim, sabe? É sobre essas... E que a gente precisa mapear, a gente precisa, né, ler, estudar sobre essas metodologias, sabe? Porque senão, de fato, a gente tende a reproduzir a partir das mesmas referências, assim, né? Claro que a gente consegue ali, não, vamos trazer, né? Na minha dissertação, achei maravilhoso e tal, história, né? Uma mulher, Benilda Brito, e tudo, um capítulo todinho dela lá, com o nome dela, ó, primeira pessoa, ela falando o nome dela, o que é que ela quer falar, ela que revisou e tal, é massa demais, mas tem gente que está fazendo ainda outras coisas, assim, sabe? Então, nessa perspectiva de uma formação contínua e continuada, eu acho que a gente precisa mesmo ir correndo atrás dessas coisas, conversando sobre elas, chamando as pessoas para conversar sobre essas coisas, sabe? É muito fácil fazer o outro de objeto, né? E a perspectiva da colonialidade, eu acho que ela sempre tem essa... Eu tenho muita dificuldade com o fogo nos racistas, com essa frase, assim, apesar dela ser catártica e às vezes, sabe? Ela faz um bem, né? Tem hora que dá um negócio, assim, lá de dentro do peito. Mas eu tenho dificuldade porque
E aí Fanon fala disso, né, desse uso político da violência, né, do tanto que o corpo negro também foi historicamente, que ele já é selvagem, né, gente? A gente não precisa nem aumentar o tom de voz para ser a selvagem, a louca, a não sei, né, receber as várias nomeações. Então, tem ali um uso político, de fato, da violência, assim. Mas eu fico me perguntando o que a violência é capaz de produzir se a gente não está experimentando já o máximo da violência, sabe? Se é isso mesmo, é com fogo. E na minha experiência, né, trabalhando com adolescentes, enfim, esse fogo retorna para um corpo só. Pode até cair 2 ou 3 racistas, assim, mas do outro lado cai muito mais. Então é por isso que eu tenho muita dificuldade, sabe, é, com essa expressão, assim, nesse sentido. E o que eu acho que a gente pode produzir discursivamente mesmo, junto, conversando, coisa que, inclusive, a perspectiva colonial, não é à toa que a Anastácia é o nosso, né, símbolo do silenciamento, assim, não é à toa que tampam essas bocas. É porque a gente tem o que dizer, a gente tem o que conversar, a gente tem o que construir, sabe? É, e, e, e eu fico achando que é por aí que a gente conversa. E eu acho que coisas, né, instrumentos como curso, também ajudam a própria ocupação a ventilar, sabe? Porque a gente também não pode correr o risco de virar uma bolha. E a gente ficar muito aconchegadinho um no outro, aninhado, mas a gente vai ficando impermeável a isso, inclusive que a gente constrói discursivamente para refutar, né? Então, eu realmente acho que esses espaços são fundamentais, né? A gente juntas também tá lá no ateliê, né? Na Escola Brasileira de Psicanálise, na seção Minas, um espaço super árido, né? Assim, mas muito necessário, gente, porque é isso, não é sobre a bolha, né? Assim, é sobre a gente construir mesmo, assim, conversar sobre, discordar um monte, fazer um monte de pergunta, quanto mais pergunta, melhor, né? Para a gente ir tentando responder aí cada um e uma à sua maneira, né? A partir da sua história, trajetória, enfim. Então, acho que é só isso tudo e muito caminho para caminhar nesse curso, hein? Estarei por aqui. Obrigada, Cris. Sempre muito bom te ouvir, né? Sempre muito bom. Gisele, e depois a gente já vai encaminhar para o fim do nosso encontro. Ai, gente, só quero agradecer, assim, né? Daqui a Hoje 15 tem a Olga aqui, Gi, ó. Ela tá tentando levantar a mãozinha e não tá conseguindo. Vai lá, Olga, por favor. Oi, boa noite. Queria dizer que fico sempre muito arrepiada mesmo quando eu escuto a Leila, minha amiga, e todas vocês falando das respostas múltiplas que vocês dão na experiência contra o racismo. E dessa vez, particularmente, fiquei muito emocionada também de ter sido aqui chamada de aliada. E queria dizer que, assim, eu venho tentando me colocar na universidade como um lugar também para batalhar, assim, para entrar em guerra mesmo com algumas questões. E eu, escutando vocês, me sinto muito aprendendo não só sobre brigar, mas também sobre como se colocar junto e encontrar afeto e ter lugar também para aparecer as emoções, tanto as bélicas necessárias, mas também as de amor e de cumplicidade. Então, realmente queria agradecer e dizer que eu estou realmente emocionada por estar aqui com vocês e aprender com vocês. Obrigada. Conversar nos emociona. Eu acho que eu só quero agradecer, assim. Nem sei se eu consigo dar as palavras finais desse encontro, assim. Acho que é uma alegria, assim, retomo, né? Uma alegria de ver tantos rostos, assim, como de Olga, Matheus, Gisele, Natália, muitas pessoas que eu encontro, que eu circulo em muitos lugares, está aqui hoje, assim. É, dá um spoiler.
Eu darei a próxima aula. Lélia Gonzalez, por favor, estejam aqui. Falaremos do inconsciente a partir da mãe preta, da doméstica e da mulata aí. Eu tenho muito a dizer sobre psicanálise a partir de Lélia Gonzalez, então estejamos aqui e é isso, assim, agradecer a presença de todos. Leilinha? Pessoal, tô tentando baixar essa mão, consegui. Então, queria, né, em nome do Ocupação, agradecer a Cris por ter estado aqui com a gente nessa noite, ter topado esse convite e ter feito dele. Acho que não tinha uma pessoa melhor para essa situação. Ela que é a nossa referência, né, hoje na Ocupação, uma presença importante no Brasil. O nome dela vai com a gente aonde a gente for, né? Isso é um compromisso. E fiquei aqui pensando nisso que a Suelen levanta, né? Estou sempre muito atenta ao que as mulheres negras estão dizendo. E a Suelen fala, né, desse lugar ocupado por homens brancos e de uma determinada elite. E hoje eu acho que o que a gente faz aqui é muito interessante, porque vários homens puderam falar aqui hoje nesse encontro, né? Elvis, Jonathan, Fabrício, Lucas, Matheus, né? E a gente tem a nossa referência aí também, que é o Sérgio, que é uma linha de frente desse curso, né? Dizer também dessa presença masculina enquanto aliada, né? Assim, e desses corpos que fazem um outro lugar, como o do Lucas, que fez um comentário aí, e o Lucas vai ser responsável pela aula que vai discutir Marielle Franco e a questão da resistência, né, em psicanálise e também da resistência política. Então, já fica o convite aqui, o Lucas, que é cria do Complexo da Penha, uma pessoa super importante nesse coletivo, nessa força, faz um trabalho importante na Maré pela ocupação. Então, a gente está sempre aqui falando dos nomes dos nossos também, dessas presenças que são fundamentais, desses homens também que constroem um outro lugar a partir da intelectualidade, né? E eu fiquei tocada aqui, Olga, pela sua fala, somos UERJianas, Olga, uma presença muito importante para nós, faz um enfrentamento importante hoje na universidade. O UERJ, que eu acho que é uma universidade que é sempre válido dizer que é a primeira universidade do Brasil a fazer o processo de cotas, né? É uma das poucas universidades que tem cursos noturnos, né? Onde as pessoas podem trabalhar e fazer a sua universidade. E lá a gente encontra todos os tipos de corpos, também corpos como da Olga, aliados, que estão na presença com a gente. Quero agradecer e dizer que a ocupação está sempre aberto para isso, para aliados também. Que a gente não está nessa configuração que às vezes querem nos colocar também, né? Como a Cris retomou, que diz só coisa de preto, né? Esse é um lugar que às vezes querem nos engessar, e a intelectualidade negra não é isso, né? A gente é multi, nós somos muitas coisas, como a Fernanda recapitulou da nossa bio, né? Ela reflete isso. E vocês falaram um ponto que, né, me tocou também, foi falado muito do vazio e do total esvaziamento, né? Fabrício levantou isso, esvaziamento das pautas através da fala da Cris. Fiquei pensando, né, como que em psicanálise a gente fala desse vazio para avançar, mas quando a gente está falando das questões raciais, é de um outro lugar que a gente está falando, né? A gente está falando de um outro tipo de vazio, de esvaziamento, de outro formato. Por isso que a escuta pela perspectiva racial, ela sempre tem que estar atenta, e não num formato, é isso, né? É identificação, é não sei o quê. A gente tem que estar sempre atento para ouvir o que é que aquele sujeito vai construir naquela temática, e lembrando que a psicanálise foi construída nesses primórdios, muitas vezes brancos, mas que também teve pessoas como Isildia, Virgínia, todas essas pessoas que a gente disse aqui, que fizeram uma outra leitura, e que às vezes são questionadas também dessa leitura, mas que firmaram um compromisso. O livro da Isildinha é extremamente freud-lacaniano, né? Ela faz uma retomada muito importante e clara desses conceitos. Eu acho que é isso que os intelectuais no Brasil estão fazendo, os intelectuais negros, fazendo uma retomada o tempo todo, e ainda assim são questionados. Então, hoje, o Elvis contribui profundamente quando ele diz que o corpo intelectual no Brasil é uma invenção de apostas, né? Eu acho que ele faz um encaminhamento desse encontro hoje, desse corpo, né, de homem preto. Eu quero agradecer ao Elvis. E encerro o encontro, convidando a todos para continuar com a gente no curso, nos próximos encontros. Não à toa esse curso é numa segunda-feira, dia de Exu. Então, é importante retomar que para nós é muito importante as trocas, né? Que é isso que a Cris coloca. As trocas aqui são fundamentais. Então, só no chat a gente já pôde visualizar
uma série de materiais, de referências, de trabalhos importantes que estão sendo feitos, como o Yara disse, tantos outros trabalhos aqui que podem ser citados. Esse é um espaço para que a gente possa trocar também e se acolher a quilombar, né? Então, quero agradecer Laroyeixo, Cris, quero agradecer a todos, encerrar o encontro. Conto com vocês daqui a 15 dias. Um beijo muito grande em nome da ocupação.